Abre a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado Neguebe, devastando e incendiando a cidade de Ziclag. Vamos só parar um pouquinho aqui na leitura, só para eu contextualizar. Aqui, Davi já tinha fugido de Saul, da presença de Saul, e aqui ele estava junto com o povo filisteu, e o rei colocou ele nessa cidade, ele e todo o seu povo, nessa região de Ziclag. Se você for ler no capítulo 29, os filisteus, eles estavam indo lutar contra Israel. E Davi e os seus homens eram homens de guerra, que lutavam muito bem. Aqui, nesse período, Davi já tinha matado Golias. Davi já tinha sido aclamado pelas mulheres de Israel. Lembra, a Bíblia relata que elas cantavam, né? Saul matou 1000 homens, Davi, porém, os seus milhares. E isso foi gerando aquele ciúme, aquela inveja no coração de Saul. E aí até o ponto em que Davi percebeu que Saul queria matá-lo, e Davi foge. E juntou-se a Davi vários homens. A gente vê que muitos não eram homens assim com uma boa índole, né? Tinham ladrões, tinham, né, de tudo quanto é tipo de pessoa. Mas eram homens que a Bíblia separa um capítulo para falar sobre eles, coloca como os valentes de Davi. Eram homens guerreiros, mas homens também que amavam Davi. A gente vê no momento em que eles atravessam no meio do exército inimigo para pegar água da fonte e levar para Davi. Lembra desse episódio? Então eram homens que amavam Davi. Eles não estavam com Davi apenas por conveniência. Eles amavam Davi, eles serviam Davi com a própria vida. E eles tinham ido junto com o exército, né, filisteu para guerrear. Afinal de contas, estavam fugindo de Saul e do exército de Israel. E encontraram guarita ali no meio do povo filisteu. Só que aí alguns soldados dos filisteus procuraram o rei Aques, se eu não me engano, o rei Aques, e falou assim: olha, vai que lá no meio da luta, Davi se volta contra nós. A gente vai perecer, porque como se diz, Davi é muito bom de serviço. A gente não pode correr esse risco. Nós não vamos lutar se ele for junto, não. Vai que no meio lá, ele se volta contra nós. Nós vamos ter o exército lá de Saul, ainda vamos ter Davi e os homens dele lutando contra nós, não dá não. Aí o rei vira para Davi e fala: Davi, volta, está liberado. Eu imagino aqui que esses homens, eles estavam já no terceiro dia voltando para a cidade deles, voltando para casa, voltando para a esposa, para os filhos. Eu imagino que eles deviam estar um pouco aliviados, né? Ai, que bom, né? Fomos poupados de uma guerra, que a gente poderia ser ferido, que a gente poderia morrer, perder aí um companheiro de batalha. Que bom que a gente está voltando são e salvo. Eu imagino que esses 3 dias de retorno foram 3 dias muito leves. Que eles deviam estar brincando um com o outro, um pegando no pé do outro. Foram 3 dias. Sem aquela tensão, porque uma coisa é você caminhar 3 dias indo para a guerra, indo encontrar o seu adversário. A tensão está à flor da pele. Outra coisa é esse quadro aqui que eles estão vivendo. Eles não precisaram guerrear. Estava cada um voltando, talvez imaginando: nossa, eu vou chegar em casa, vou encontrar meus filhos, vou encontrar minha esposa. Talvez algum daqueles homens lá, a esposa estava grávida. E ele naquela saudade, né? Nossa, eu vou chegar em casa, já às vezes sentindo o cheirinho do pão assado que a esposa costumava fazer. Vocês estão entendendo? Conseguiu contextualizar? Se imagina na situação desses homens.
Quando eles estão chegando perto da cidade deles, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado Neguebe, devastando e incendiando a cidade de Ziclag. Tomaram como cativas todas as pessoas que estavam lá, mulheres e homens adultos, jovens e idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, choraram até se esgotarem as lágrimas. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas, Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo no Senhor, o seu Deus. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te, traz-me depressa o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele lhe perguntou ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-los-ei? E a resposta foi sim. Persegue-os, porque certamente os alcançará e libertarás os prisioneiros. Davi partiu com 600 homens que estavam com ele, chegando à torrente de Besor, onde permaneceram alguns, porquanto cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Ofereceram-lhe pão que ele comeu e lhe deram água para saciar a sede. Deram também um pouco de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Ele comeu e suas forças se recuperaram. Durante 3 dias e 3 noites não havia provado qualquer alimento, nem bebido água. Davi lhe indagou: a quem pertences e de onde és? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando adoeci há 3 dias. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território das famílias de Calebe, e incendiamos toda a cidade de Ziclag. Davi então lhe pediu: poderias guiar-me até esse bando de assaltantes? Ele replicou: jura-me na presença de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te conduzirei até eles. Então levou-os até onde se achavam. Eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando os despojos que haviam carregado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou de surpresa e os massacrou desde a alvorada até a tarde do dia seguinte. Ninguém escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Assim, Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 esposas, de modo que nada lhes faltou. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas de seus soldados, e todos os objetos, fossem grandes ou pequenos, roubados pelos amalequitas. Davi ainda lhes tomou todos os seus próprios rebanhos e manadas, e a tropa os conduzia diante do outro gado, e exclamavam: este é o despojo de Davi. Amém? Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo encontre em nós uma terra boa e fértil, que a palavra do Senhor venha gerar frutos na nossa vida, que irão permanecer e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Eu quero conversar com você hoje à tarde sobre os sequestradores
que nós permitimos entrar no nosso lar. Sobre os saqueadores que agem dentro da nossa casa, na nossa ausência física ou não. Aqui Davi, ele tinha saído para uma empreitada e ele não tinha deixado totalmente desprotegidos Ziclag. A gente leu que quando os amalequitas invadiram e queimaram, levou todos os que estavam consigo, e diz que tinha homens adultos, jovens e idosos. Então parte daqueles homens de guerra tinham ido para a batalha, mas havia ficado alguns homens ali. Isso é uma estratégia de guerra até. Você jamais deixa mulheres, crianças e idosos totalmente desprotegidos. Com certeza os homens mais valentes e mais experientes foram com Davi para lutar. Mas haviam alguns homens ali que não conseguiram proteger o seu povo, o seu rebanho. E muitas vezes a nossa casa, o nosso lar, a nossa família tem sido saqueada. E às vezes nós nem percebemos. Hoje a gente tem algo que pode ser bênção e pode ser maldição ao mesmo tempo, que é o tal da internet. Antigamente, eu já tive isso, algumas discussões quando eu era criança, adolescente, que na hora que sentava na mesa para comer não podia estar com a televisão ligada. Alguém já teve isso em casa? Porque a hora de sentar na mesa é a hora de ter também comunhão, né? De conversar. Mas hoje nós temos um aparelhinho pequeno, que a gente senta na mesa para comer e ele está do lado. Eu estou falando, é só na minha casa? Não é? Hoje não é só os adultos, os jovens, os adolescentes. Hoje as nossas crianças já estão com o aparelho que cabe na mão delas. Algo está sendo destruído, algo está sendo roubado debaixo dos nossos olhos. Nós temos deixado a nossa casa desprotegida. Nós temos permitido que saqueadores entrem no nosso lar e saqueiem a nossa família, o coração dos nossos filhos, o coração do nosso cônjuge. Tem casal que não conversa mais. Enquanto a esposa está contando algo que aconteceu no dia dela, o marido está no telefone. Mas é importante, eu estou respondendo o WhatsApp. Tem alguém mais importante do que o seu cônjuge? Porque nem os seus filhos são mais importantes do que o seu cônjuge. Se na sua casa os seus filhos ocupam uma importância maior do que o seu cônjuge, está errado. A criança vem falar com o pai ou a mãe e a mãe não larga o telefone. A gente tem que tomar muito cuidado. Tem algumas situações, hoje nós vivemos num ano em que tudo mudou. Nós trabalhamos dentro de casa. Então, às vezes, a criança começou a estudar dentro de casa. Então, às vezes, a criança vem trazendo algo, mas você está no trabalho. Isso precisa ser conversado, precisa explicar para a criança, porque sim, ela precisa entender que às vezes a mamãe e o papai estão ali trabalhando e precisa concentrar a atenção, mas nós temos negligenciado as nossas crianças. Quando nós estamos com a nossa mente cansada, muitas vezes nós relaxamos assistindo uma série, ou um filme, ou um programa na televisão. E a gente
às vezes não percebe que, principalmente num ano como esse, as nossas crianças estão estressadas, as nossas crianças estão cansadas, as nossas crianças estão precisando que a gente largue tudo, sente no chão e vá conversar e vá brincar. Tem um versículo, eu não vou abrir aqui não, projeta para mim, vamos ler junto, Cantares capítulo 2, verso 15, Cantares 2:15. Apanhem para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Cantares 2:15. Apanhai as raposas e as rapozinhas que fazem mal para as nossas vinhas. Eu fui fazer uma pesquisa sobre a vinha, né? O plantio, o vinicultor, acho que eu falei certo. E é preciso anos de cultivo, às vezes até décadas, para você cultivar uma boa vinha e ela produzir um bom vinho. Tem que ter muito cuidado e muita atenção. E aí na pesquisa que eu fiz, uma agricultora ela falando que os animais grandes é fácil de você combater. Você vê quando chega, você cerca com arame enfarpado, você consegue proteger. Mas os pequenos, as raposinhas, elas passam. E elas começam a comer, a destruir as raízes das vinhas. Se uma planta tem a sua raiz destruída, ela morre. Qual é a raposinha que você tem permitido entrar na sua casa, que tem comido pouco a pouco as raízes dos seus filhos? A raiz do relacionamento entre você e o seu cônjuge. Eles eram raízes saudáveis. Você às vezes cuidou, você às vezes semeou, você adubou muito bem adubado o relacionamento com os seus filhos, com o seu cônjuge, mas num determinado momento, em um ano tão complicado, em que a gente é bombardeado por todos os lados, são tantas preocupações, são tantos problemas, que a gente às vezes se descuida. E a gente não percebe, porque o animal grande a gente vê chegando, a raposa grande a gente vê se aproximando, mas a pequenininha não. Ela é sorrateira, ela se esconde e ela vai aos poucos destruindo aquela raiz que antes era saudável. Já sentiu numa situação em que você fez tudo certo e de repente, sem você entender o porquê, começa tudo a dar errado? Você precisa começar a procurar raposinhas dentro da sua casa, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Ela começa a destruir a raiz. E aí tudo aquilo que você fez de certo, todo aquele cuidado que você teve no plantio, não serviu de nada. Nós precisamos começar a olhar para dentro da nossa casa e começar a identificar quais são os sequestradores, o que tem roubado o carinho e a afeição dentro do nosso lar, o que tem roubado o respeito. É preciso ter respeito entre os cônjuges, entre os pais e filhos. Eu já vi situações em que os pais não respeitam os filhos. Porque filho tem que obedecer? Filho tem que obedecer sim. Mas filho tem que ser amado, tem que ser cuidado, tem que ser protegido. E é uma das formas de você amar e proteger o seu filho é você parar para ouvi-lo. É você parar para entender qual é a aflição. O que o seu filho está sentindo. Qual a experiência que o seu filho teve desse ano. O que significou para ele. Porque no começo, eu acho que na casa de todo mundo foi festa lá em casa. Não ia mais para a escola.
e assistir aula em casa. Eles estudam de manhã, então às vezes começava a assistir aula e ainda estava de pijama. Mas no segundo mês, no terceiro mês, mãe, eu quero ir para a escola, mãe, eu quero ver meus amigos. E a gente também está angustiado, a gente também está com problemas, com situações. E se na sua casa você perdeu alguém devido a essa doença, mais problema ainda. E a gente tenta poupar as crianças, só que muitas vezes a gente não para ouvi-las, para cuidar daquilo que está sendo semeado no coração delas, para prestar atenção se realmente durante a aula ela está só assistindo a aula, porque a internet é terra de ninguém. O que a internet ministrou dentro da sua casa que você nem sabe? Acha você que era uma aula de matemática? Vocês estão entendendo? Os saqueadores, aqueles que entram quando a gente menos espera. Eu quero que você imagine comigo aqui. Esses homens aqui, gente, eram homens de guerra. Davi foi um homem que atingiu Golias na testa. Não parou por aí não. Ele jogou a pedra, ele estava longe. Mas assim que o homem caiu, a Bíblia diz que ele correu para pertinho do gigante, pertinho de Golias. Pegou a espada de Golias e o que Davi fez? Arrancou a cabeça, decapitou. Você imagina você fazendo isso? Eu não me imagino. Todos aqueles homens eram homens de guerra. Eles não se assustavam com qualquer coisa. Eles não tinham estômago fraco. A Bíblia diz que quando eles voltaram, que eles encontraram a casa deles, a cidade deles, toda queimada, as suas mulheres, os seus filhos desaparecidos. A Bíblia diz que eles bradaram, eles gritaram. Você já viu um homem chorar e gritar? Chorar tanto que ele grita? É difícil a gente ver homem chorando. É ou não é? Não estou falando de criança. Criança mal bateu na quina, já esguela. Estou falando de homem. E homem, eu não sei nem como que eu descrevo. A Bíblia diz que eles choraram até esgotar a lágrima. E esses homens que amavam Davi, que sacrificavam a vida deles por Davi, já queriam matar Davi, sabe por quê? Quando algo dá errado na nossa casa, alguém tem que ser culpado. Nunca é a gente. A culpa era do líder, a culpa era de Davi. Matar Davi não ia trazer os filhos nem a esposa de volta, de ninguém ali. Mas todos aqueles homens que amavam Davi, de verdade, que a gente vê isso na Bíblia. Nesse momento, em que os sequestradores levaram tudo que eles tinham, eles se voltam contra Davi. E aí Davi desespera. Davi angustiado, verso 6, profundamente triste e angustiado. Ele se alegra, se fortalece no Senhor. Essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer. Se alguma coisa tem sido roubada da sua casa, se alguma coisa tem sido destruída no seu lar, a sua primeira atitude tem que ser se fortalecer no Senhor. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,18 que em tudo nós devemos dar graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo. Até quando eu sou ferido, até quando a minha família é devastada, eu preciso dar graças a Deus. E em Filipenses 4:4, o Senhor nos dá um mandamento, Ele fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é nossa força.
primeira coisa que nós precisamos fazer é nos fortalecer no Senhor. E eu sinto o Espírito Santo falando algo, não está aqui no script. Mas me veio agora na mente Paulo e Silas, quando eles estavam presos, lembra? Talvez a situação na sua casa te deixou semelhante a Paulo e Silas. Você está com as suas mãos atadas, com os seus pés acorrentados. Você se encontra numa situação em que você não tem o que fazer. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas começam a louvar, a entoar, começam a adorar a Deus. A raposinha entrou dentro da sua casa. A raposinha começou a destruir as raízes da sua vinha. A raposinha começou a roubar a alegria, a união, a paz, o amor na sua casa. Fortalece-se no Senhor. E uma das formas da gente fazer isso é a gente adorar a Deus em todo tempo. É a gente render graças ao Senhor em tudo. É você estar com o coração doendo e sangrando e começar a adorar o Senhor. Eu faço muito isso porque às vezes a gente está em situações que a gente não sabe nem o que orar. E eu confesso para vocês que às vezes eu falo isso para o Espírito Santo: Deus, eu tenho até medo de orar, eu tenho até medo de falar alguma coisa e pecar. Aí eu ligo música, eu ponho adoração, começa a adorar. Abre o livro de Salmos, começa a ler Salmos, começa a adorar o Senhor, porque se Ele trouxer tudo de volta, glória a Deus e aleluia. Se Ele não trouxer, glória a Deus, aleluia, do mesmo jeito. Ziclag não foi culpa de Deus. A gente muitas vezes permite raposinhas entrarem dentro da nossa casa, e quando a gente se depara com a devastação que ela fez, a gente quer culpar Deus, da mesma forma que aqueles homens quiseram culpar Davi. Fomos nós que deixamos a nossa casa desprotegida. Fomos nós que voltamos a nossa atenção apenas para as raposas grandes e esquecemos dos detalhes. E esquecemos daquelas coisas que a Bíblia diz que é lícito, mas não convém. Tem coisa, meu irmão e minha irmã, que não convém você fazer. O nosso manual de vida não deve ser regido pelo que é politicamente correto nesse mundo. Nosso manual de vida é a Bíblia. Se para o mundo está tudo bem fazer isso, mas para a Bíblia não está, eu não faço. Se no mundo está tudo bem sonegar imposto, a Bíblia diz que o que é de César eu tenho que dar a César. O que é de Deus eu dou a Deus. Mesmo eu não concordando, eu pago. Ah, mas é errado. É, gente, eu pago imposto também. Tem muita coisa que eu acho errada. O que a gente tem que fazer? Tentar mudar. E aí, me desculpa se você é o tipo de cristão que acha que tem que manter distância da política. Então não reclama não. Continua pagando aí, fazendo certo e ó, fica quieto. Porque se a gente acha que está errado, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar. Amém? A primeira coisa que a gente precisa fazer é se fortalecer no Senhor. E Davi fez isso. Aí depois ele pergunta para Deus. No verso 8, Davi busca direção para Deus. Deus, eu devo ir atrás. Olha o que ele fala. No verso 8. Verso 8, ele pergunta ao Senhor: perseguirei esse bando de invasores? Eu vou alcançar eles? Pergunta para Deus o que você tem que fazer. Já está tudo destruído na sua casa? Demorou a perceber a presença da raposinha? Ela já comeu as raízes que antes estavam saudáveis? Pergunta para o Senhor: meu Deus, o que eu tenho que fazer? Aí Deus responde para ele sim. E isso aqui eu achei tão interessante que eu não tinha percebido isso antes. Deus vira para ele e fala assim: persegue, porque certamente alcançarás e libertarás os prisioneiros. No verso 9, Davi partiu com 600 homens. Agora me diz aqui, me responde. Para onde é que Davi estava indo?
Davi sabia aonde que os amalequitas estavam? Qual direção? De Ziclag, para onde é que ele ia? Para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para onde ele ia? Mas a Bíblia diz que ele saiu. Deus falou e ele saiu sem rumo. Lembrei até de Abraão, quando Deus chama Abraão, sai dessa terra e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Você não sabe onde é não, mas eu vou te mostrar. Só vai, só obedece. Quando você toma a decisão de obedecer, você não precisa se preocupar. Deus vai te mostrar a direção. Ele vai colocar um egípcio no meio do seu caminho para te mostrar o que você tem que fazer. Apenas tenha disposição de obedecer a direção que o Senhor te deu. Aparece um egípcio no meio do caminho. No meio do caminho, o egípcio conta para ele, fala, não, eu estava junto com eles. Deus colocou esse egípcio e levou Davi exatamente aonde estavam os invasores, os saqueadores, os sequestradores que veio e tinha dizimado todo o seu povo. Quando nós tomamos essa atitude, essa decisão de obedecer a Deus, Ele nos direciona, Ele nos guia. Nós não precisamos entender e saber todo o esquema, e saber todo o plano. A gente só precisa ter essa motivação do coração, essa prontidão em obedecer, amém? E aí Davi chega lá, e uma coisa que nós precisamos entender, que não é mágica. Não é mágica. Deus não faz aquilo que nós podemos fazer. Davi e os 400 homens que seguiram com ele lutaram e lutaram muito. Eles começaram, olha o que a Bíblia diz, da alvorada até a tarde do dia seguinte. Meu irmão e minha irmã, você não vai conseguir resgatar o que foi roubado de você sem lutar. Você precisa lutar. Nós precisamos aprender a dobrar o nosso joelho no chão, a pôr a nossa boca no pó. Porque enquanto a gente está cansado e estressado de um ano que irritou muito a gente, que trouxe muitas perdas para a gente, Satanás não descansa nem um minuto. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, esperando o momento para nos atacar. Então nós não podemos baixar a guarda. E nós fazemos isso, não fazemos? É só o negócio aliviar, a gente baixa a guarda. Aí a gente não ora como estava orando antes. A gente relaxa na nossa busca de Deus. A gente relaxa no cuidado na nossa casa. Nós precisamos entender que a batalha é constante. Que nós é que somos o inimigo do diabo. O diabo não luta contra Deus, ele luta contra nós. Ele vem contra nós e nós precisamos resisti-lo. Fortaleça no Senhor, busque direção do Senhor, tenha prontidão no seu coração em obedecer a direção que o Senhor te dá. E muitas vezes a gente busca direção em Deus, a gente quer buscar a direção de Deus, indo atrás do pastor, pedindo oração, e é bênção, o pastor vai orar por você, ele vai cobrir em você, mas deixa eu te falar, aqui tem direção de Deus para tudo na nossa vida, desde o seu relacionamento conjugal até a sua vida de negócios. Até o seu relacionamento com seu filho. Aqui a gente tem exemplos de bons pais e de péssimos pais. Aqui a gente tem exemplo de esposas honrosas e esposas que nós não devemos seguir. Tem exemplo de tudo. Buscar a direção de Deus é você todos os dias abrir a Bíblia e falar: Espírito Santo, fala comigo. Eu ensino isso para os meus filhos. Minha caçulinha agora alfabetizou nesse ano. E eu falo para ela, antes de você ler, que às vezes a gente lê e não entende, é normal. E eu falo isso para ela, falo: filha, isso aqui é a própria
é a palavra de Deus, é Deus falando. Então, antes de você ler, pede para o Espírito Santo, porque Jesus fala isso, que o Espírito Santo ele vai nos ajudar a entender, a compreender, que o Espírito Santo vai nos guiar. Então, pede para o Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo, qual que é a estratégia que eu preciso usar? Qual é a arma que eu preciso usar? Qual é a direção que eu devo ir para ir atrás daquele saqueador, daquela raposinha que veio, que entrou dentro da minha casa, começou a destruir a minha família? Porque em nome de Jesus, como está escrito aqui na palavra de Deus, como foi com Davi, que recuperou tudo que foi roubado, em nome de Jesus eu vou recuperar tudo que foi roubado. Busque direção de Deus. Em Filipenses, para terminar, abre lá, vamos ler e depois nós vamos orar. Filipenses, no capítulo 4, verso 12. Sei bem o que é passar necessidade, sei bem o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos trazer de volta tudo aquilo que foi roubado do nosso lar. Nós podemos ser homens e mulheres que se levantam como atalaias na sua casa, que consegue perceber a presença de uma raposinha pequenininha. Nenhuma passa desapercebido. Chegando em casa agora, pede para o Senhor te mostrar. Senhor, se tem alguma raposinha aqui em casa, se eu permitir por descuido algum demônio entrar aqui dentro da minha casa, para ir minando, para ir pouco a pouco destruindo o relacionamento familiar, para ir pouco a pouco sugando tudo aquilo que eu há anos cuidei, me mostra onde está essa raposinha. Não vamos permitir que as raposinhas destruam as nossas vinhas. Aquilo que você durante tantos anos, por décadas, cuidou e semeou. Se você não expulsar a raposinha, todo esse trabalho, todo esse cuidado de anos, não vai valer de nada. Amém?